Então, a gente vai estar começando agora essa aula de português, que a gente vai estar fazendo a correção de uma atividade de interpretação de texto, de sinopse de um livro. Depois a gente vai passar para mais 2 assuntos, que são atividades pequenas, né? Que a gente vou estar dando 2 assuntos, mas não são tão grandes, não. É até a revisão do que já foi dado para vocês. Então, hoje, dia 10 de novembro de 2020, aula de português, comigo a Proline e comigo aqui os alunos presentes. Miqueia, Suzane, Lucas, Sara, Gustavo, Paulo, Daniel, Cauê, Aleph. Chegar alguém aqui depois, eu vou anotar o nome. Então, na página 39, vocês podem colocar aqui no topo, ó, gente, ou cá para baixo um pouquinho, correção coletiva com a data de hoje, né? Que é 10/11 de 2020. Na questão 1 tem assim, ó. Em que país se passa a história apresentada na sinopse? Tem 2 perguntas, né? A segunda, essa história é real ou ficcional? Justifique sua resposta, né? Então, em que país se passa, gente? Noruega. Eu vou adiantar aqui, que eu sei que vocês não gostam de falar, né? Infelizmente, na Noruega. Então, justifique sua resposta, né? Por que essa história é real ou ficcional? Né? Primeiro, é uma história ficcional, ou seja, uma história que foi inventada, que foi criada, ou é uma história real, e aí vocês vão justificar a resposta. Pelo menos, gente, real ou ficcional, vocês podem responder aí, por favor. É real ou ficcional a história? Ficcional. Ficcional. Agora, por que algo que vocês podem explicar que é história ficcional? Qualquer coisa que tem dentro da história que pode falar assim que é uma história inventada, ou de coisas que acontecem na história que não existem, né, na realidade. Vocês podem estar falando aí. Quem respondeu essa? Eu coloquei porque tem magia, Pro. Você coloca magia na história, né? Você coloca assim na história. Então, ó, gente, primeiro, a história se passa na Noruega, né? Desse livro, né? A Biblioteca Mágica de Bibi Bocken, né? Que vai falar o título desse livro. E é uma história ficcional, porque, gente, tem elementos mágicos na trama, assim como Suzane aí respondeu, né? Bem, ela respondeu bem. Então, vai ser, ó, na Noruega, aqui a resposta. Trata-se de uma história ficcional, principalmente por conter um elemento mágico na trama. Vou continuar aqui, ó, pessoal. Na questão 2 tem Bibi Bocken, é uma das personagens principais do livro. Além dela, há outros 2 que se enquadram nessa categoria. Quem são esses personagens, né? Então, dentro do livro vai ter 2 personagens que são Nils e Berit, né? O nome dos personagens que aparecem lá, vocês podem corrigir aí, ó. Nils e Berit. Na letra B tem assim, ó. Assinale a alternativa que indica o grau de parentesco entre esses 2 personagens. Eles são o quê? O que eles são? Quem respondeu aí? O grau de parentesco, assim, na questão de parentes, o que eles são? Quem respondeu essa aí? Primeiro, aqui a questão 2, a letra A. Os personagens que também se enquadram como personagens principais, né, na categoria desse livro, são Nils e Berit. E qual o grau de parentesco entre esses 2 personagens? Eles são primos, certo? Inclusive, eu vou até aqui dar uma pausa. Tem assim, o que esses personagens decidiram fazer para manter contato após as férias escolares de verão? O que eles decidiram fazer depois que eles manteram contato após as férias de verão da escola? Lá no texto aparece a resposta, né? Então, ó, eles decidem escrever um diário e enviá-lo um para o outro pelo correio, né? Quem respondeu está de acordo com o texto. Essa resposta aí. Questão 3. Pro, Falar. em vez de e-mail, eu coloquei carta. Não falei carta, não é carta, não, é um diário, né? Você vai colocar que é um diário, não é carta, não, viu? Na questão, pode falar. Eu botei livro, Pro. É um diário, gente. Eles decidem escrever um diário e enviá-lo um para o outro pelo correio. Foi um diário, viu? É um diário, não é carta nem livro, não. É um diário, viu? Vocês podem corrigir aí quem colocou outra palavra, que vai ser diário. Na questão 3, pessoal, tem assim. Bibi Bocken é a personagem em torno de quem se concentra o mistério dessa história. Né? Letra A. Que informações a sinopse apresenta sobre Bibi Bocken? Quer dizer, como é que ela é? Né? Como é que está falando aí, de acordo com o texto, está falando sobre Bibi Bocken, como é que ela é?
Então, quem respondeu, gente, como é que ela é essa mulher, essa Bibi Bocken? Ou o que que ela faz, né? De acordo com a sinopse aí do livro. Não respondi, não. Ô, gente, ó, aqui no texto é grande, então tinha que colocar as informações principais. Então, de acordo com a resposta aqui, ó, ela era uma mulher estranha que Nils e Berit haviam visto durante as férias e que ajudou Nils a comprar o diário que ele e a prima escreveriam. Essa aí é a resposta, viu? Letra B. Além de mistérios relacionados a essa personagem, que elemento fantástico está ligado a ela? Isso aqui tá muito claro no texto, né? O elemento Uma fantástico biblioteca mágica. é Uma biblioteca mágica. é uma biblioteca mágica. Falei. Certo, uma biblioteca mágica. Podemos ir para a página 40, pessoal? Peraí, que eu tô corrigindo a letra A, que eu não tinha feito. Ó, enquanto tem gente corrigindo lá na outra página, na 40, eu vou comentar aqui a questão 4 e até mesmo vocês vão estar respondendo oralmente, depois eu mostro lá para poder a gente ganhar tempo, viu? Na questão 4 tem assim, eu vou ler pelo meu livro. Ao saber do estranho fato relatado pelo primo em sua primeira correspondência, Berit começou a seguir Bibi Bocken em Figerland e fez algo que não deve ser praticado na vida real. Na letra A, o que ela fez quando estava diante da casa da estranha mulher? Na letra A, está fazendo essa pergunta. Lá no texto tem a resposta. Então, o que foi que ela fez? Né? Quem respondeu essa? Então, ao saber do estranho fato relatado pelo primo em sua primeira correspondência, Berit começou a seguir Bibi Bocken em Fegerland e fez algo que não foi praticado na vida real. Então, o que ela fez quando estava diante da casa da estranha mulher? Ela furtou, ou seja, ela roubou, né, um envelope de sua caixa de correio. Na letra B, gente, tem assim, ó, de que país era endereçada a carta a Bibi Bocken? Lá está escrito, né? Da Itália. Né, da Itália, certo? Na letra C, o que Berit descobriu por meio dessa carta? Quem respondeu aí? Essa. Tá no texto, viu, gente, a resposta, viu? Ela descobriu a existência de um sebo em Roma, no qual havia um livro que se referia à biblioteca mágica. Para quem não sabe, o Concebo é um lugar que vende livros usados, né? Revistas em quadrinhos usadas. Então, ela descobriu que existia esse sebo em Roma, no qual havia o livro que se referia a essa biblioteca mágica. Essa resposta está dentro do texto. Na questão 5 tem assim, ó, releia o último parágrafo da sinopse. Né? Tem assim, a aventura mal começou, mas o leitor já se vê mergulhado num grande mistério. Quem é Bibi e o que é a biblioteca mágica? Que biblioteca mágica é essa? Né? É um caso para os pequenos detetives Nils e Berit investigarem a fundo e tudo aquilo de que o leitor precisa para se divertir pelas páginas restantes. Em A Biblioteca Mágica de Bibi Bocken, o grande herói é o livro e sua história, numa trama cheia de suspense e aventura. Né? Eu li aqui todo o trecho, porque para ver se tem gente ainda fazendo lá a questão lá em cima, viu? Aí, na letra A, tem sublinha a frase interrogativa empregada nesse parágrafo. Lembrando, pessoal, que frase interrogativa é aquela frase que está expressando uma pergunta, né? Então, tá aqui a resposta, ó, é essa frase. Quem é Bibi e o que a que biblioteca mágica é essa? Então, é para sublinhar essa parte aqui no trecho, né? O que está pedindo na letra A é para sublinhar a frase interrogativa. Então, vocês aí vão corrigindo, ok? Calma aí, Pro. Na letra B, pessoal, tem assim, ó, assinale a alternativa que apresenta a função dessa frase interrogativa no texto. Aí, na primeira, que eu não vou mostrar aqui, tem assim, instigar mais a curiosidade do leitor para a leitura do livro. Ou seja, quando a gente lê essa frase na sinopse, né, a sinopse do livro é um pequeno resumo que tem na quarta capa. Para quem não sabe a quarta capa, gente, é a parte de trás da capa do livro e que vai mostrar um resumozinho da história do livro que está ali, né? Então, esse resumo se chama sinopse. Porque na sinopse tem essa pergunta, né? Quem é Bibi e que biblioteca mágica é essa?
né? A primeira fala em instigar a curiosidade, quer dizer deixar o leitor mais curioso, né? Pode falar, pronto. Do livro. Sim. Responder quem é a senhora Bibi Block em a biblioteca de que trata. Ó, vou estar falando aqui para vocês analisarem. Dentro de uma sinopse, às vezes aparece uma pergunta, né? No caso aqui, a pergunta é: quem é Bibi e que biblioteca mágica é essa? É a pergunta. Quando a gente lê um livro, uma sinopse, no caso, que aparece no fundo, a gente já trabalhou sinopse de filme, que foi no módulo 3, né? Que tem lá a Noiva Cadáver. E quando a gente lê uma sinopse de um livro ou de um filme, geralmente aparecem essas perguntas. Essas perguntas, gente, vão despertar a curiosidade para que, se for um livro, para que o leitor venha mesmo querer ler o livro, se for um filme, para querer assistir. Porque na sinopse não traz a história do filme toda ou do livro toda. No caso aqui é do livro, né? A Biblioteca Mágica de Bibi Block. Se é feita essa pergunta, é para que realmente venha instigar a curiosidade para que o leitor venha querer ler o livro todo. Então, na primeira alternativa tem assim: instigar mais a curiosidade do leitor para a leitura do livro. Então, instigar é o quê? Despertar a curiosidade do leitor. Então, vai ser essa a primeira alternativa. Vamos analisar as outras, né? Aqui está a resposta. Ó. Responder quem é a senhora Bibi Block e qual a biblioteca de que se trata o livro. Ó, uma pergunta tem a resposta? Não, né? Não tem a resposta. E ainda nem na pergunta e nem depois vai aparecer a resposta: quem é Bibi Block e que biblioteca mágica é essa? Nem na pergunta não tem a resposta e nem depois aqui vai aparecer a resposta. Então, não é responder quem é Bibi Block e que biblioteca é essa. E a outra, avaliar os conhecimentos do leitor sobre a história. Ó, uma sinopse não é capaz de avaliar se o leitor conhece a história ou não, né? Para avaliar se o leitor conhece a história ou um texto ou não, é feita uma atividade de interpretação de texto. É igual vocês, quando vocês leem os livros que vocês leram, A Ilha do Tesouro, Pantanautilus, né? Essa última Canino Branco, que vocês respondem aquela atividade, né? Que é o suplemento de leitura. Aquele suplemento de leitura avalia se vocês leram, se vocês entenderam a história do livro. Então, um texto desse não está avaliando se você leu o livro, se você entendeu, não. Né? Então, vai ser a primeira alternativa aqui que vocês vão estar respondendo. Na letra C tem assim, ó. O trecho apresentado revela informações importantes sobre as características da história contada no livro. Que palavras são responsáveis para esse papel? Né? Então, gente, aqui está perguntando, ó, está falando as palavras que vão apresentar características da história lida, né? Características da história. Como é que é essa história, né? Então, ó, palavras que vão estar aí, não sei o quê. Aventura, mistério, caso e suspense, do jeito que vocês estão vendo aí a resposta que aparece aí. Vamos corrigir direitinho aí. Então, você, aventura, mistério, caso e suspense, certo? Então, vão ser essas que estão aqui em destaque. Então, vamos aí, ó. Vou dar uma pausazinha aqui de alguns segundos para vocês. Então, vamos lá. Questão 6. De acordo com o que foi apresentado na sinopse, que público pode se interessar mais pelo livro, né? Que tipo de faixa etária? Vai ser todos os públicos? Vai ser adultos? Vai ser pessoas que se interessam por histórias assim? Público infanto-juvenil? O que é que vocês responderam aí? O que está aqui? O público infanto-juvenil, né? Então, ó, por ser a história que apresenta elemento mágico que torna a obra mais atrativa a esse tipo de público, né? Quem quiser que eu coloque aqui a resposta, né? Que aqui está um pouquinho embolada, viu, gente? Aí vocês vão corrigir. Aí tem assim na questão 7. Além de informações a respeito do conteúdo do livro, uma sinopse pode apresentar dados técnicos sobre ele, como autoria e tradução. Aí tem aqui, leia os nomes a seguir e assinale A para quem é autor, ou seja, quem escreveu a obra, né, que se chama autor ou autora, e T para quem fez a tradução do livro A Biblioteca Mágica de Bibi Block. Ó, existe essa diferença aí, pessoal. Autor ou autora é quem escreveu. Agora, tradução é assim, alguém que geralmente também é escritor ou escritora, e traduz o livro. Imagine que o livro seja assim, da língua de outro país. Imagine não, é uma língua de outro país, né, que foi escrito. E aí chegou um escritor, uma escritora, vamos supor, brasileira, pegou esse livro e traduziu para o português do Brasil. Então, quando a tradução é essa ação que se faz. Então, traduz para a nossa língua,
certo? Então, aqui, A para autor e T para quem traduziu, certo? Então, aqui, ó, tem escrito essas informações no texto. Então, ó, Joyce Gardner foi autor, né? Klaus Hagerup também foi autor. E tradutor Sonali Bertuol. Essas informações estão no crédito final do texto, viu? Crédito final que são, gente, essas... sempre que eu faço atividade de interpretação com vocês, vai aparecer essas informações. No caso, geralmente vai aparecer no crédito final, que é essa parte aqui no finalzinho que aparece, né, com as letras menores. Como também é uma sinopse, também aqui nesse texto também pode aparecer essas informações. Na letra B tem assim, ó. Na capa do livro e na legenda que acompanha a sinopse, é possível encontrar mais informações técnicas, né? Então, na capa do livro, gente, aparece informações técnicas, seja pode ser o nome da editora, ou o nome do escritor, né, do livro, ou vai falar também na sinopse alguma outra informação, né? Seja assim, através de personagens, ou onde se passa a história. Aí tem assim, qual o nome da editora, né? Que eu falei também que pode ter editora também na capa do livro. Que publicou no Brasil e o ano em que foi publicado, né? Então, no Brasil, esse livro foi publicado por qual editora e em que ano, né? Que quando foi lá de outro país, foi uma outra editora e foi outro ano, que deve ter sido antes, né? Mas aqui no Brasil, quando foi traduzido, foi traduzido pela editora, que é a editora seguinte, e o ano de publicação foi em 2003, certo? Vocês vão corrigindo aí. Eu estou com menos de um minuto aqui, pessoal, da nossa aula, só que a gente tem aula hoje até 11 horas, viu? Então, dia de terça-feira, a gente tem aula, horário duplo de português. Aí, terminando aqui, eu vou mandar outro link e vocês fiquem atentos para retornar logo, tá? Na questão 8... Até que hora, Pro? 11. A sinopse lida foi publicada no site de uma editora. Em que outros veículos e suportes podemos encontrar sinopses de livros, né? Gente, a gente vai encontrar em quarta capa de livro, que vai ser no final, na parte de trás da capa, né? Vai aparecer jornais, revistas, blogs, né? Pode ser jornais impressos ou jornais eletrônicos. Então, vai aparecer